Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a nossa última aula sobre sistema circulatório humano, a gente falou no nosso último vídeo sobre o sistema circulatório sanguíneo, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema circulatório linfático, ok? A gente viu lá que o sistema circulatório humano ele é dividido em sanguíneo e linfático, que no sanguíneo a gente tem a bomba propulsora, que é o coração, e mais que no linfático a gente tem a presença de órgãos linfáticos, né, que também fazem parte do sistema imunológico, e a gente tem linfonodos, a gente tem vasos linfáticos, e ao invés de sangue, a gente tem a linfa. Então, vamos falar dele um pouquinho. Então, quando a gente fala em circulação linfática, né, o que a gente precisa entender? Quando o sangue, e aí agora vamos voltar lá, circulação sanguínea. Quando o sangue, ele passa lá pelos capilares sanguíneos, lembra que os capilares são vasos muito finos, não é isso? Que vão levar nutrientes, células de defesa, gases da respiração, né? Quando o sangue passa pelos capilares, uma fração da parte líquida do sangue, né, extravasa pela parede das células e se espalha, ou seja, ele extravasa pela parede dos capilares, né, e atinge o tecido que está ali próximo às células e preenche espaços entre as células daquele tecido. E aí, o que acontece? Essas células desse tecido, normalmente elas liberam as toxinas, os produtos do metabolismo, os gases da respiração, para o sangue. Só que uma vez que esse líquido está ali próximos delas, elas também liberam, fazem essas trocas nesse líquido, que a gente chama, quando ele saiu, essa parte líquida do sangue, quando ela saiu do vaso, a gente passa a chamar ele de líquido tissular, tissular de tecido, né? Então, é um líquido que está ali no tecido. Líquido tissular ou intersticial entre as células do tecido, ok? Então, o que acontece? Essa troca que acontece com muito maior frequência no sangue também acontece com essa fração da parte líquida do sangue que extravasa para as células, né? Então, o que acontece? Quando acontece essa troca, você concorda que esse líquido vai ficando cheio de substâncias tóxicas, né? Porque ele está ali entre os tecidos, a célula liberou para ele produto de metabolismo, liberou gás carbônico, ele vai ficando tóxico. O que acontece? Para não causar problema para o organismo, esse líquido é coletado por um sistema de vasos, que é o sistema linfático. Quando ele entra dentro desses vasos, ele recebe o nome de linfa, né? Então, o que eu tenho nessa linfa? Eu tenho a parte líquida do sangue, plasma, e células de defesa, glóbulos brancos. E aonde eu encontro esses vasos linfáticos? Eles estão no nosso corpo todo. E qual que é a função dele? É drenar, é recolher o excesso de líquido, desse líquido que o sangue perde para os tecidos adjacentes, para os tecidos que estão ao lado dos vasos sanguíneos, filtrando esse líquido e devolvendo esse líquido sem as substâncias tóxicas para a circulação sanguínea. Então, esse trajeto de coletar esse líquido que está em excesso no tecido, filtrar esse líquido e devolver ele à circulação sanguínea, passa por regiões chamadas de linfonodos ou gânglios linfáticos. É ali que essa linfa vai ser filtrada. Por quê? Porque dentro desses linfonodos, eles são ricos de células de defesa, leucócitos. Para quê?
para combater potenciais agentes causadores de doenças que podem estar circulando pela linfa. Então, nos linfonodos, a linfa que é drenada do corpo passa pelo linfonodo, sofre ação das células dos glóbulos brancos para combater qualquer agente patogênico ali e é filtrado, né? Olha para vocês verem aqui nessa imagem, né? Eu tenho aqui o meu sistema circulatório sanguíneo, em que eu tenho o coração como bomba propulsora, e mais claro, eu tenho o meu sistema circulatório linfático, em que eu tenho capilares linfáticos, eu tenho linfonodos espalhados, portanto, por todo o corpo. Dentro desses vasos, quando eu falo em tecido, eu tenho líquido intersticial, e quando eu falo desse líquido captado, drenado para dentro dos vasos linfáticos, eu chamo de linfa. Não é isso? Então, essa linfa vai sendo direcionada aos linfonodos para que possa ser filtrada e ser devolvida aqui em cima, tá vendo aqui, ó, aqui próximo ao coração, em que eu tenho uma conexão do sistema linfático com o sistema circulatório sanguíneo. É aí que essa linfa, que na verdade é a parte líquida do sangue retorna para a sua composição normal do sangue, ok? Como que acontece essa circulação linfática, né? Vendo aqui eu tenho mostrando para vocês como o sistema linfático está espalhado pelo nosso corpo, né? Além disso, eu tenho órgãos do sistema que auxiliam no sistema linfático. Quem são? O timo, o baço, os linfonodos. Aqui na garganta eu tenho as tonsilas, as amígdalas, né? No nariz eu tenho as adenoides, né? Então, aqui o que acontece? Aqui embaixo eu tenho a estrutura de um linfonodo, né? Esse linfonodo é rico em células de defesa. Então, os vasos linfáticos chegam, essas células de defesa são responsáveis por filtrar essa linfa que chega pelos vasos linfáticos e liberar essa linfa por outros vasos linfáticos até que ela possa ser reintegrada ao sistema circulatório sanguíneo, né? Então, o que acontece aqui, ó, nesse desenho aqui que mostra o tecido, tá vendo? Eu tenho vaso sanguíneo aqui, né? Eu tenho hemácia aqui dentro, então isso aqui é o vaso sanguíneo, faz sentido? O que acontece? Tá vendo essas setas azuis, né? Tá vendo aqui em cima? Mostra O2, mostra alimento. Então, eu tenho extravasamento de líquido daqui para a região próxima a essas células que estão aqui atrás, né? O que acontece? Essas células aqui têm seus produtos do metabolismo, que elas mandam, que elas liberam tanto para dentro da circulação sanguínea, como mostra aqui o CO2 para entrando do vaso sanguíneo, quanto para esse líquido aqui, que está entre essas células. Esse líquido, então, é drenado pelos vasos linfáticos e levado até aos linfonodos para ser filtrado e poder retornar à circulação sanguínea posteriormente. Então, o que um vaso linfático tem de diferente de um vaso sanguíneo, né? Os vasos linfáticos, eles têm as paredes muito finas e eles têm válvula, igual as veias, eles têm válvula dentro da sua estrutura, que da mesma forma como a veia impede o refluxo de sangue, aqui ela vai impedir o refluxo da linfa, né? E o que acontece? Os vasos, eles têm um fundo cego, tá vendo? É como se fosse um tubo. O que acontece é que o líquido intersticial, quando ele está lá no tecido, ele entra para esse vaso linfático transferido, então ele vira uma linfa, para que retorne filtrado para a corrente sanguínea. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho as válvulas, mostrando para você aqui, uma válvula aberta e uma válvula fechada, né? E que o final, ele é um fundo cego aqui. Então, o que acontece é que esse fluxo da linfa, ele é retirado, né? Essa linfa sai das células adjacentes aqui e cai dentro desse vaso linfático. Então, aqui está mostrando para vocês a distribuição desse sistema linfático aqui, a quantidade de linfonodo que a gente tem
no nosso corpo. E aí eu queria falar uma coisa com vocês, que é o seguinte: linfonodo são estruturas, são gânglios linfáticos ricos em células de defesa, né? Então, elas não são responsáveis por filtrar as células de defesa que estão nos linfonodos, não vão filtrar essa linfa, permitindo que essa linfa volte para o sistema circulatório sanguíneo. Então, olha só, quando esses linfonodos estão trabalhando demais da conta, se eles estão trabalhando demais, é porque possivelmente eu tenho agentes que precisam ser retirados do sangue, agentes possivelmente causadores de doença, né? Então, pensa quando a gente tem uma dor de garganta, ok? A gente tem uma dor de garganta muito forte, né? Então, o nosso sistema de defesa está combatendo isso, e aí nosso sistema circulatório está levando e tirando, precisa tirar, e aí eu tenho o sistema linfático que está drenando essa parte, essa linfa, e essa linfa está sendo filtrada nos linfonodos. Se eu tenho muita atividade ali, as células de defesa estão trabalhando muito, não estão? O que acontece ali, naquela região de linfonodo? Ele está trabalhando demais. Então, se ele está trabalhando demais, ele vai aumentando de tamanho, ele vai inchando, porque ele está filtrando bastante. Quem aqui já ouviu falar das ínguas que dão quando a gente está doente? Dor de garganta? Aquelas bolinhas que dão aqui quando a gente está com dor de garganta? O que é aquilo? Linfonodo trabalhando demais, gente. Íngua que dá aqui na região da virilha, quando a gente tem, às vezes, até uma infecção de garganta forte, sinal que o nosso sistema de defesa está trabalhando. Então, toda vez que você tiver uma íngua, você sabe que é seu linfonodo ali, ó, trabalhando para poder retirar agentes patogênicos de dentro do seu organismo, né? E qual é o fluxo da linfa por esse sistema? A gente não tem uma bomba no sistema linfático, né? Então, o fluxo da linfa é semelhante ao fluxo das veias, né? Então, se nas veias, para a gente ter um fluxo maior, a gente precisa movimentar, para a linfa mais ainda, né? Então, o fluxo da linfa, porque quando a gente fala em veia, a gente ainda está pensando, mesmo que num segundo momento, da força que o coração fez para esse sangue circular. A gente tem bomba no sistema linfático? Não tem. Então, o fluxo da linfa ele é naturalmente mais lento. Por isso, movimentar-se é fundamental, né? Essa imobilidade, o fato de ficar parado muitas vezes, igual o exemplo que eu dei lá para a veia, para a circulação sanguínea, falando que é preciso levantar para movimentar, para que a contração dos músculos auxilie no retorno venoso, né? É a mesma coisa para a linfa. Então, a imobilidade prolongada faz com que essa linfa se acumule, gerando inchaço. Todo inchaço que a gente chama de inchaço, o nome correto é edema, né? Principalmente aonde? Nas pernas. Por quê, gente? Pensa só, vencer a força da gravidade é muito mais complicado do que estar a favor dela. Então, se o líquido está acumulado, é mais fácil que ele acumule aonde? Nos membros inferiores, né? E aí, é importante que a gente pense, a gente falou que os linfonodos são estruturas ricas em células de defesa, que a gente tem órgãos linfóides associados. Então, o sistema linfático, ele está diretamente relacionado com o sistema imunológico, né? O que acontece? Ao longo desses vasos linfáticos, a gente tem estruturas dilatadas, ricas em células de defesa, que são os linfonodos ou gânglios linfáticos, né? Dentro desse linfonodo, eu tenho muitas células de defesa que vão formar uma barreira contra patógenos que podem ser disseminados pelo sistema circulatório, né? Então, esses linfonodos vão filtrar a linfa, retirando bactérias e outros agentes patogênicos que podem causar problema ao organismo, né? Então, a gente tem algumas células de defesa, recebem o nome de macrófagos, que a função dela é fagocitar. Fago, partículas, fago é comer, né? Então, elas englobam partículas, elas fagocitam partículas sólidas
e destroem micro-organismos patogênicos que, por alguma razão, tenham conseguido acessar o corpo e entrar no sistema circulatório, né? Deviam possivelmente estar no sangue, saíram para a linfa, foram transportados por essa linfa, mas para voltar para o sangue eles não podem voltar, porque o sangue não tem micro-organismo patogênico, né? Então, quem faz esse papel de tirar esse micro-organismo patogênico são as células de defesa que estão dentro dos linfonodos, especialmente um tipo de leucócito chamado macrófago. Além disso, eu tenho também nesses linfonodos um outro tipo de glóbulo branco, um outro tipo de leucócito, que é o linfócito, né? Esse linfócito, ele também consegue destruir esses agentes patogênicos, né? E eu tenho basicamente dois tipos de linfócitos, os chamados linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T, eles destroem células que estejam infectadas por agentes patogênicos, enquanto os linfócitos B são responsáveis por produzir anticorpos contra esses agentes patogênicos. E aí, agora que eu vou fazer uma associação para vocês, nós não falamos lá que existem órgãos linfóides, como as tonsilas, as amígdalas, as adenoides, o timo, o baço, que estão diretamente associadas com essa linfa? Então, olha aqui, gente. Linfócitos T que amadurecem no timo. Linfócitos B que amadurecem no baço. Por isso linfócito T e linfócito B. Então, aqui embaixo, eu tenho um esquema de um linfonodo que tem uma região interna com macrófago que vai fagocitar, vai englobar essas partículas sólidas, especialmente de agentes patogênicos. E eu tenho uma região externa com presença de linfócitos, né? Que vão ou destruir células infectadas ou produzir anticorpos contra esses agentes patogênicos, ok? Lembrando que os vasos linfáticos, eles têm válvulas dentro da sua estrutura que impedem o retorno dessa linfa, né? E esses vasos são responsáveis por levar essa linfa, retirá-la do tecido intersticial e levá-la até os linfonodos para ser filtrada, de maneira que ela possa ser devolvida para a circulação sanguínea, né? Então, aqui, só mostrando para vocês a quantidade de linfonodos e de órgãos linfóides que nós temos espalhados pelo nosso corpo, né? Então, eu tenho as adenoides aqui na região mais profunda, né, da região nasal, eu tenho as tonsilas, né, na região aqui de região oral, tem os linfonodos inguinais, né? São esse aqui, o 3, que é aquele que inflama aqui na região da virilha, que chama a íngua, que a gente chama, né? Tenho vários linfonodos espalhados na região inferior do nosso corpo, assim como também na superior, né? Linfonodos axilares aqui, ó, de baixo da axila, aqui na axila, né? Às vezes eles incham também, às vezes eles estão com muita atividade, e a gente tem íngua também axilar, né? Então, e aqui mostrando 9 e 10, órgãos linfóides, timo e baço, que a gente acabou de ver no outro slide, relacionados com o amadurecimento de linfócito T e linfócito B. Então, os gânglios linfáticos ou linfonodos, eles estão distribuídos ao longo do nosso corpo, né? Como pescoço, axila, virilha, tórax, abdômen. E aí as infecções, normalmente, por excesso de trabalho desses órgãos, desses gânglios linfáticos, geram um inchaço, né? Que a gente sente aqui, né? Aqui na virilha, né? Que a gente consegue sentir quando a gente palpa, né? São as ínguas. E quais são os principais problemas relacionados com a circulação linfática? O principal deles, a chamada filariose ou elefantíase, que, na verdade, ela é uma doença causada por vermes, por nematelmintos,
Esses nematelmintos, eles estão presentes em um mosquito. Esse mosquito, quando ele pica o homem, o mosquito infectado, ele libera a larva desse verme na corrente sanguínea. E aí o que acontece? Esses vermes vão crescendo, bloqueiam capilares linfáticos, bloqueia mesmo, igual lá na trombose, igual quando acontece um infarto, bloqueia a passagem da linfa, retendo essa linfa nas regiões abaixo da onde ele bloqueou. Né? Então, o animal adulto, a larva entra na circulação sanguínea, o animal se desenvolve, o animal adulto obstrui a circulação linfática, gerando um acúmulo de linfa nas regiões inferiores da onde ocorre esse bloqueio, né? E aí o nome refere-se a elefantíase, porque os membros ficam parecidos a patas de elefante, de tamanho edema que acontece ali, né? Na verdade, é um problema que ele é linfático, mas ele é linfático causado por um parasita, né? E é tratável, ok? Assim finalizamos circulação linfática e finalizamos a parte de circulação humana. Nosso próximo tópico é excreção, tá bom? Até o nosso próximo conteúdo. Não demora a postar para vocês, não, tá bom?